Você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com base bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas, em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha. Tá começando mais um De Pai para Filha. Eu sou Gabi Gouveia, estou falando com você diretamente do YouTube da Juventude da RTM, @na contramão RTM, mas também tô falando com você que está nos ouvindo no podcast ou no rádio. Então seja muito bem-vindo à programação da RTM Brasil. Eu estou aqui com o JP Gouveia, mais conhecido como meu pai. Ah, é verdade. É verdade. As pessoas falam, nossa, o pai da Gabi, né? Falam pai da Gabi. É verdade. Ué? Pode crer. O pessoal que tá vendo no YouTube, o Thiago tava falando do meu pé. Que eu dobro meu pé. Olha Parece lá. um perna de pau, né? Gente, eu Tá consigo quebrado. dobrar meu pé. É isso. Legal, né? Curiosidades. Nossa. Mas a gente vai continuar aqui gravando sobre as perguntas que a gente recebeu da Juventude Batista do Estado de São Paulo. Inclusive, eu fiquei impressionada. A gente estava no evento, né, na Conjubesp desse ano 2025, época que estamos gravando esse episódio. Que pode ser que tenha uma galera do futuro aí ouvindo a gente. Uma galera do futuro. Imagina, pode aí. ser eu no futuro falando, vamos entrar naquele episódio, filho, pra gente ouvir o vovô falando. É. Tá vendo? Bom. Enfim, mas eu fiquei chocada porque lá tinha jovens de regiões muito distantes. Tipo, o evento era pra galera de São Paulo, mas tinha gente, tipo, de Minas, né, pai? Da fronteira dos estados. Tipo, tinha muita gente. A gente recebeu muita pergunta. A gente fez um painel lá, né, da RTM com os jovens. E eles fizeram muita pergunta. Então, hoje chegou a vez do Anderson. Muito bem. E o Anderson perguntou assim. Ele colocou Atos 19:6 e aí colocou a pergunta dele. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar línguas e a profetizar. Como seriam essas línguas, pastor? Do que este texto está falando? Então, essa passagem em Atos 19, Paulo tem um encontro com 12 discípulos de João, mais ou menos. O texto fala que são mais ou menos 12 discípulos de João, né? Então, Paulo faz uma pergunta para eles. E aí, tal, receberam o Espírito, né? Quando vocês se batizaram? E ele, Não, a gente nem sabia que tinha isso, eles falam, né? Que tinha essa coisa do Espírito. Ele falou, mas vocês foram batizados como? Ele falou, no batismo de João. Lembra, a diferença do batismo de João é do batismo de Jesus. João pregava o arrependimento, de que eles deveriam crer no Messias que viria, né? No Jesus que viria depois, nesse Messias. E Jesus já era a própria chegada do reino de Deus, então os batizava também no Espírito e no fogo, né? Na ideia da purificação, do fogo que consome o pecado e tudo mais. Mas a ideia aí, então, é que ele diferencia os dois e impõe as mãos sobre esses discípulos. Esses discípulos, então, são cheios do Espírito Santo, o Espírito passa a habitar, então, neles, né? Você tem uma ideia principal, lá no começo a gente chama de 4 Pentecostes, né? Na verdade são 3 Pentecostes de Jesus, ou do Espírito, na verdade. Você tem o primeiro deles, que são para confirmar a palavra de Jesus em Atos no capítulo 1. Então vocês fiquem em Jerusalém, esperem a descida do Espírito Santo, que é a comprovação da profecia de Joel, de que o Espírito desceria sobre todas as pessoas. Então ele diz, e aí vocês receberão poder do Espírito para serem minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, tá bom? E isso se confirma, com Pedro sendo testemunha disso, tá? Então, Atos capítulo 2, Jerusalém e Judéia. Os judeus vieram de todos os lugares e eles então recebem o Espírito Santo e eles começam ali a falar em outras línguas, e ali as línguas são de tradição nacional, né?
Ele está falando sobre... ali teve uma efusão espiritual muito grande, muito mais na questão da tradução, né, das línguas. Então, um falava na sua língua nativa e eles todos entendiam. Então, um estava falando japonês, que outro estava legal. falando alemão, mas eles estavam se entendendo como se estivesse falando na mesma língua, né? E aquilo gerou, então, aquela convulsão que as pessoas até falavam, mas esses caras estão bêbados. Por quê? Porque cada um estava falando na sua própria língua e estava entendendo na sua própria língua o que o outro estava falando. E depois você tem uma segunda descida do Espírito Santo que os samaritanos estão se convertendo, né? E eles também vão receber o Espírito Santo em Atos lá no capítulo 8, tá? E depois você tem Atos no capítulo 10, que é aquela passagem famosa de Pedro que está na laje, e aí na casa do curtidor, né? E aí o anjo vai até ele e fala assim, olha, vai lá falar para Cornélio que Deus quer que ele, né, seja batizado. E ele fala, não, eu nunca fui, nunca toquei em nada impuro, tal. Então desce lá o lençol e fala, mata e come. E ele falou, não, nunca toquei em nada impuro. Não fala que é impuro aquilo que eu, né, fiz, tal. Lembra dessa passagem muito famosa. Então ele sai e vai para Cornélio. Cornélio é um gentil. Então a gente está dizendo que a palavra de Jesus vai ser minha testemunha em Jerusalém e Judéia, Atos capítulo 2, Samaria, Atos capítulo 8, confins da terra com um gentil, que aí Cornélio vai mostrar esse tipo de coisa. Legal. Quando a gente chega no capítulo 19, já não tem mais Pedro nesse processo aí lá, né? Porque tem uma transição logo depois aí do capítulo 10, 11, 12, que a gente já tem uma transição para a história paulina em Atos dos Apóstolos, né? Do que o Espírito estava fazendo através de Paulo. Então, no capítulo 19, Paulo está já na sua terceira viagem missionária, ele chega em Éfeso, a gente tem a apresentação de Apolo, de Priscila e Áquila. Priscila e Áquila estão ouvindo o que Apolo está falando e tal. E aí vem exatamente o 19, do 1 ao 7, que vai fazer exatamente Que é exatamente a pergunta o do Anderson. encontro de Jesus, então, de Paulo com os discípulos de João. Ele vai fazer essa diferenciação. Olha, de novo, ele entende o processo. E ele diz assim, não, vocês foram batizados no de João. João era assim, creiam em Jesus, tudo bem? Agora não, agora o Espírito vai morar dentro de vocês, esse é o batismo de Jesus. Mas o de João também, o Espírito não habitava em quem se batizava? Não, porque era um batismo de transição de um pensamento para outro. Era de arrependimento. Arrependa dos seus Nossa, então pecados. teve gente que se batizou de jeito diferente? Por isso, esse é Mas a mudança. quando você se converte e você se batiza, você entrega sua vida e... Você está fazendo essa diferenciação agora dentro do batismo de Jesus. Entendeu? Naquela época, eu vou batizar você porque você está mudando a sua visão, está arrependendo do seu pecado e se purificando e crendo em Jesus. Quando vier Jesus, ele vai batizar você no fogo. Ou seja, agora é só uma visão de confissão. Eu aceito Jesus, não, mas eu recebo, eu entendi o que está acontecendo, eu sou pecador e eu me arrependo dos meus pecados e eu creio em Jesus. Essa é a ideia do batismo de João. Eu me arrependo dos meus pecados e eu vou acreditar no Messias que está vindo, que é Jesus que João está apresentando. Mas tem válido igual, né? Quando a gente vai para o batismo de Jesus é diferente, porque aí você tem a concretização da profecia de Joel. Esse é o ponto, que agora o Espírito vai morar dentro de você. Você entendeu? Então, a partir desse momento do batismo de Jesus, o Espírito agora nos conduz para essa nova vida que nós temos em Jesus. Antes era só uma mensagem e uma ideia de arrependimento. Agora eu me arrependo, creio em Jesus. Quando eu sou batizado já dentro do batismo de Jesus, o Espírito habita em mim. Bom, nesse caso aí,
e a gente tem vários casos bem específicos da relação que a gente tem com Jesus, muito possivelmente, apesar da palavra ser também de glossa, né, de glossolalia, de blá, 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 de falar assim qualquer coisa sem que tenha grandes... a psicologia hoje usa essa palavra para alguém que fala coisas sem usar o cérebro. Parece entendeu? que não tem um sentido específico, sentido né? São específico. palavras estranhas. Sem assim. ser humano. Nesse caso específico, parece que eles realmente falaram em línguas espirituais, línguas angelicais, assim, talvez, entendeu? Não tem grande, mas a palavra é glossolalia, a ideia de que eles passaram a falar em outras línguas, não necessariamente línguas nacionais, como em Atos capítulo 2. Aqui realmente pode ser umas línguas mais E espirituais, entre eles ali angelicais. fez sentido. Fez bastante sentido, porque agora o Espírito passou a morar neles, entendeu? Antes eles entenderam, existe o Messias, eu me arrependo dos meus pecados e sigo o Messias, agora eles estão sendo batizados pelo Messias. E aí o Espírito passa a habitar neles como completo. Nossa, aí sim, foi uma aula esse episódio, se liga. Foi muito bom. Que bom, filho. Espero que a gente tenha te ajudado, Anderson, a entender um pouquinho mais. Se você quiser mandar mais pergunta, se você que está nos ouvindo ou assistindo também quiser participar, entra no YouTube, @nacontramãortm, para você deixar seu comentário, beleza? Falou, valeu, até semana que vem. Até lá. De pai para filha, realização Transmundial.